E aqui no nosso estúdio a gente tem a presença do senador José Aníbal, senador por São Paulo, pelo PSDB. Bom dia, senador. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você, com a Michele e com essa rádio que parece que está muito ativa, né? No panorama radiofônico de São Paulo. Isso, de São Paulo, também das nossas praças espalhadas por todo o Brasil. E, inclusive, falamos nesse momento para todas as nossas praças. Senador, eu queria começar até abordando essas notícias de hoje e da última madrugada, essa questão das chuvas em São Paulo que provocaram aí deslizamentos, tragédias. O que no âmbito da sua atuação como senador é possível fazer como interlocução em relação ao governo federal, liberação de verbas, etc., alguma providência, alguma coisa que possa ser feita para ajudar nesse momento que São Paulo passa? Olha, primeiro lamentar tudo isso que está acontecendo, né? A gente fica feliz com a chuva, né? Precisamos de água, estamos vivendo um período de seca, com impactos na vida econômica, na vida das pessoas, enfim. E agora, infelizmente, a chuva chega, até em boa quantidade, mas é aquela história, né? Em São Paulo, sempre que começa a chover continuamente, no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, na grande São Paulo, essa questão relativa a deslizamentos, né, inundações, são vítimas, sempre acontece isso, né? Aí tem que haver uma ação conjunta de governos, municipal, estadual e federal. Não tem outro caminho. Tem que reduzir as áreas de risco. A construção em áreas de risco é dramático, porque a pessoa quer morar, precisa ter um teto, precisa ter uma telha, né? Uhum. Não ficar na rua. Agora, a área de risco é um perigo constante e gera situações dramáticas. Aí são planos, prioridades de governo. O governo tem que ter isso não só no momento da chuva, no momento do fato. Tem que ter uma prioridade de combater a construção de moradias, do que for, em áreas de risco, melhorar muito, ter política pública para isso. Agora, são problemas recorrentes, né, senador? Isso não é de hoje. Por que a gente não consegue resolver esse e tantos outros problemas que a gente tem no Brasil, que a gente vai se arrastando por anos e por décadas sem sair do lugar? Olha, o Brasil é um país extraordinário, né? Riquezas por todo lado, maior exportador de carnes do mundo, soja, isso, aquilo. Enfim, um país extraordinário, mas é um país profundamente desigual. E a desigualdade no Brasil, ela está muito associada a privilégios. O Brasil é um país de muitos privilégios. E os privilégios acentuam as desigualdades. Esses privilégios existem, por exemplo, incentivos e benefícios fiscais. O Brasil concede por ano 370 bilhões de incentivos fiscais. Incentivos fiscais eu tenho uma empresa, você é o governo. Você diz, olha, tá bom, você quer um incentivo, eu vou te dar, você vai pagar menos imposto, porque você vai tentar produzir mais, ter mais competitividade, ser mais contemporâneo na sua planta de produção, empregar mais gente e tal. Ok, então eu vou te dar um incentivo. Era um dinheiro que o Estado ia receber. O Estado deixa de receber. Aquele dinheiro ele podia usar em outra coisa, em políticas públicas. Bom, mas a gente hoje sabe que esses incentivos são dados e sempre aumentam. E nunca se discute a eficácia deles. Eu acho que se cortasse pela metade esses quase 400 bilhões de reais, não ia ter problema nenhum. Muitas dessas empresas já se acomodaram, muitas dessas empresas, o dinheiro não foi bem usado e continua. E toda vez que você fala em fazer uma revisão dos incentivos, é uma grita geral. Por quê? Porque esse pessoal tem lobby dentro do Congresso, tem grupo de pressão. Não, isso beneficia o meu Estado, não, isso, aquilo, outro. Dá incentivo até para a geração de energia com carvão. Eu me opus a isso agora, lá no Senado. Né? Como carvão é um dos combustíveis fósseis que mais polui. Então, muitos incentivos, muitos privilégios. De outro lado, os privilégios no setor público, do ponto de vista de salário.
Há 2 semanas atrás, o Estadão publicou uma matéria de que um desembargador de Minas Gerais recebeu, no mês de agosto do ano passado, R$563 mil de salários. E o que é uma certa... É uma coisa preocupante, porque eles dizem, não, está legal. Não, legal não. É ilegal, é inconstitucional e eu acho, é imoral. Porque a Constituição diz que o maior salário que se pode ganhar no setor público, no plano federal, estadual e municipal, é o salário do ministro do Supremo, R$39 mil. Eles ganham 500, 200. Aqui em São Paulo, 100 mil, 150, 200. São os famosos penduricalhos, né, senador? Penduricalhos que geram privilégios inaceitáveis. Então você vai somando privilégio e privilégio, o Estado brasileiro tem uma cultura de ser apropriado por elites do funcionalismo público, do parlamento, do legislativo, do judiciário, do executivo, empresarial. Então, é um país que é rico, muito rico, tem uma receita que é muito expressiva, mas que administra muito mal esses recursos no interesse da maioria da população. E essa o senhor, como senador, o que pode fazer para tentar diminuir esses privilégios e principalmente o Congresso, de uma forma geral, por que ele não ajuda a resolver isso? É uma coisa tão histórica e tão arraigada do nosso país. Você veja, nós estamos entrando numa boa conversa, leva um certo tempo, mas como é que o presidente da República hoje administra a sua relação com o parlamento? Com moeda. Toda vez que a moeda substitui a política pública se fragiliza. Ou seja, orçamento secreto, fundo partidário, fundo eleitoral, muitos benefícios para os parlamentares. No início ele fez isso, ele disse que jamais comporia com tal centrão, mas acabou fazendo com medo de ter impeachment. E se dá muito bem nessa situação. Então é muito difícil, acaba provando todas essas coisas. Eu tenho um projeto para que esses incentivos dos benefícios fiscais, todos os anos, seja feita uma revisão deles. Eu não consigo levar esse projeto nem para a comissão. Eu já apresentei, mas para ir para a comissão, para ser discutido e depois ir para o plenário. Bate e volta. Eu tenho um projeto, uma emenda constitucional 63, que eu fiz em 2016, quando eu estava lá, para impedir que, sob qualquer pretexto, sob qualquer justificativa, sob qualquer hipótese, está proibido alguém ganhar mais do que R$39 mil, combatendo os penduricários que você falou. Todos, não tem esse negócio de férias em dobro e não sei o quê, e agora dobraram, triplicaram, acho que aqui em São Paulo, um recurso para o plano de saúde do judiciário. É uma coisa muito desigual, porque eles não têm... Entendeu? Eles têm lá o orçamento deles e fazem como quer. E a sociedade que paga, inclusive esses que morrem em enchentes, que pagam a comprar qualquer produto, tem impostos, né? Então aí, a política pública focada neles é frágil, é escassa. Eu digo, até entrando numa questão que talvez não seja apropriado falar aqui, mas só como ideia. Eu digo que um próximo presidente do Brasil, ele tem que ter uma maioria parlamentar que tenha a capacidade de votar, que tenha condição de votar no interesse das maiorias, efetivamente. E nesse cenário que a gente se encontra, já que o senhor tocou no assunto, como chegar a esse tipo de resultado? Como formar, nessas próximas eleições, um Congresso com essa mentalidade? E sem ficar refém, né, do Centrão e dessas forças que o senhor mesmo citou. Não pode ser um Congresso movido a mensalão, movido a orçamento secreto, tem que ser um Congresso movido por interesse público. Não é fácil fazer uma maioria nessa direção, mas é possível. Depende muito de todos que estão nos ouvindo, do eleitor. Tem mais rigor, eu sei que não é fácil para o eleitor, porque ele não tem tempo, porque ele está lidando com um dia a dia difícil, ele tem que garantir o jantar, tem que garantir o aluguel, a conta de luz que está cada vez maior, e ele acaba, mas ele se preocupa mais com o chefe, o executivo, o presidente, o governador, e acaba o parlamentar chegar, não, vou ajudar, vou fazer isso, aquilo, outro. Não, tem que encontrar referências para que a população... Olha, eu vou votar nesse cidadão aqui porque eu sei que ele vai ter um compromisso, mais austeridade, inclusive na própria ação do parlamento, na vida parlamentar, não é?
e vai poder se concentrar nas questões chaves que o Brasil tem. O fato é, para terminar esse ponto, o Brasil está no buraco. Os americanos dizem que quando você quer tapar um buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Né? Você para de cavar, depois você tapa o buraco. Aí você vê quais são as prioridades. Eu acredito muito em muitos políticos que estão aí, nos compromissos que eles dizem e tal, mas agora eu só vou acreditar se ele disser que quer reduzir a inflação, que está atingindo fortemente as famílias médias do Brasil, os trabalhadores todos do Brasil, né? Não é 10%, para eles é 20%, 25%, porque o açúcar está muito caro, o maior produtor mundial de açúcar é o Brasil, muito caro aqui, acima do que a inflação subiu, a inflação média, feijão, arroz, macarrão, óleo, enfim, impacta, expropria a renda do trabalhador. Ele não tem como, a renda dele já está comprometida. Se o produto que ele consome está alto o preço, ele vai diminuir o consumo. Bom, então o que eu diria que acreditem em quem disser que, olha, eu vou combater a inflação, eu vou fazer o país voltar a crescer, eu vou gerar emprego, melhorar salário, renda. E diga como é que ele vai fazer isso. Quais são os projetos que o senhor vai apresentar para o parlamento? No dia seguinte à sua vitória. Algum candidato nesse momento que o senhor vê que já avançou nesse quesito, que já está mostrando como? Não. Fala genérico. Vou combater a corrupção, tudo bem. Como? Vou combater a inflação, tudo bem. Como? Vou fazer uma política habitacional. Como? O Ciro tem mostrado mais, O Ciro tem. Você tem razão. Foi injusto. O Ciro, você pode divergir, mas ele pelo menos pelo menos tem colocado ideias. Enfim, é dizer como vai fazer. Eu vou fazer uma reforma administrativa. Para quê? Para pôr mais dinheiro na máquina pública, para eles ficarem mais satisfeitos? Como é que é? Ou para exigir mais desempenho da máquina pública, com mais resultado? Agora, o que o senhor está dizendo é que o candidato do seu partido, o governador João Dória, ainda não apresentou esse modelo, não apresentou essas propostas. Não. Que eu saiba, se eu tivesse feito, eu saberia. Eu sei que ele está aí conversando de programa, tentando estabelecer um programa, etc. Senador, então, aproveitando que a gente está falando do João Dória, o senhor apoia a candidatura do João Dória pelo seu partido? Olha, ele é o candidato do meu partido. Mas ele ganhou as prévias e 2 meses e pouco depois das prévias, ele continua travado nas pesquisas, né? É impressionante. O Dória faz campanha há mais de 2 anos, né? E ele se empenhou tanto em ganhar as prévias, tanto, no entanto, a aceitação dele, em termos de intenção de voto, é baixa e a rejeição a ele é muito alta. E o senhor não acha que talvez a divisão interna dentro do próprio PSDB não possa também ser uma das causas desse enfraquecimento? Nada, ninguém fez nada contra ele. Ele está com a pista aberta. Eu estimulei muito a candidatura da Simone, a senadora do PMDB, lá do Mato Grosso, mas estimulei como forma de ver se balança um pouco, porque as pessoas alguns dizem, não, isso já está definido, vai ser Lula e Bolsonaro. Eu disse, olha, tem 8 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer. Mas os candidatos de uma terceira via estão parados. Moro e Ciro em 8, na última pesquisa, cada um com 8, o Dória com 2, 3, né? Os outros 1, 2. Vamos ver se a gente consegue trazer esses temas, falar diretamente com as pessoas. E tem causas. Como é que é tão rico e tem tanta gente pobre? Por que o senhor defende a candidatura da senadora Simone Tebet? Aliás, o senador Tasso Gereissati, do seu partido também, deu uma entrevista esse fim de semana ao jornal Valor Econômico, também defendendo a Simone Tebet, dizendo que a candidatura da Simone ainda tem um espaço, é a única que teria um espaço grande para crescer, por conta ainda de um certo desconhecimento da população em relação a ela e principalmente pela baixa rejeição que ela tem. Olha, tem gente, enfim, gente que analisa pesquisa e tal, e fala que segundo turno, não o primeiro, mas segundo turno da eleição, não tem um vencedor, tem um perdedor.
Porque o perdedor é o que foi mais rejeitado, entendeu? Quer dizer, então essa questão de rejeição é séria em pesquisa não, em eleição. De fato, a Simone, ela tem baixíssima rejeição, mas vocês vão dizer, porque ela não é conhecida. Mas a Simone tem condições de associar o conhecimento dela a mérito, né? Ela teve um desempenho forte na CPI da Covid, corajoso. Ela é uma pessoa que conhece finanças públicas, conhece bem a Constituição, sabe bem, conhece direito e tem posicionamento. Ela não é uma política de deixar passar as coisas, ela se posiciona e tem uma grande capacidade de diálogo com a sociedade, com as pessoas. Ela tem uma posição sobre diversidade que me impressiona bem, ela tem uma visão conjunta do país. Ela é do Mato Grosso do Sul, mas conhece o Brasil, tem uma ideia do Brasil. Até teve aqui nesses últimos dias da semana passada, e teve várias atividades de campanha, assim, inclusive que sábado ela foi em Paraisópolis. Mas o fato é o seguinte, precisa balançar a roseira. Não é possível que a gente não consiga, porque está se deixando consolidar uma situação projetada hoje para daqui a 8 meses. Não, é isso aí, não vai mudar. Claro que pode mudar. As coisas mudam cotidianamente. As tragédias que acontecem no Brasil, os desafios, a questão da vacinação, vocês deram uma ótima notícia hoje, retorno às aulas. Aleluia, né? Que bom. E coisa importante, agora ao mesmo tempo, 10% das crianças, ou dos garotos e garotas, que não tiveram aula, ou tiveram uma frequência muito aleatória, né, nos últimos 2 anos, dizem que não querem voltar. Como é que nós vamos sacrificar outra geração? Esse é um tema para a campanha. Quem é o candidato que vai dizer, olha, eu vou fazer qualificação profissional? Tem 10 milhões de jovens no Brasil, de 16 a 24 anos, que não sabem operar essa máquina aqui. Sabem usar como telefone. Mas eles precisam ter acesso, conhecer. Isso aqui significa uma mudança extraordinária no mundo inteiro. E eles podem aprender a trabalhar com isso, a desenvolver um aplicativo, se familiarizar mais com isso, se posicionar melhor para o mercado de trabalho. Tem condição de pegar 1 milhão de jovens do Acre ao Rio Grande do Sul, tem esse recurso do Sistema S, tem espaço público disponível, tem que ter política, tem que ter posições claras, oferece cursos noturnos para esses jovens, durante 6, 8 meses, qualifica eles, e depois eles vão, quem sabe, encontrar uma posição melhor no mercado de trabalho, seja qual for, mas é uma inércia. Ô, senador, o senhor, seguindo nessa linha de pensamento aí, a respeito ainda das eleições, o senhor acredita que o PSDB deveria fazer uma aliança, por exemplo, com a Simone Tebet, e às vezes até se propor ser um vice na chapa dela? Ou o Moro, o senhor acha que seria uma boa para o PSDB se aliar ao Moro para tentar criar uma terceira via mais forte? Olha, eu acho que primeiro é balançar a roseira. Vamos ver como é que esse povo todo, o desempenho deles até maio. Não, sim, mas independentemente do desempenho, a sua visão e a sua, como um político experiente, né? O que o senhor acha que seria o melhor caminho para o PSDB nesse momento? E para essa terceira via ganhar força? O PSDB, bom, primeiro o nosso candidato tem que encontrar caminhos para ele próprio crescer na apreciação. E como seriam esses caminhos? Eu não sei, aí ele que tem melhor condições de fazer isso, né? Ele sempre se disse um grande vencedor, que isso, aquilo, que ele vai vencer. Então, há uma certa expectativa de ver quais vão ser esses caminhos, essas posturas que ele vai adotar, não é? De qualquer maneira, se ele crescer, tudo bem. Cresceu e vai se posicionar bem num processo de eventualmente fazer uma convergência entre os candidatos dessa terceira via para disputar a eleição, para romper com essa polarização Lula-Bolsonaro, né? Eu disse outro dia, eu já fiz alguns debates com diferentes políticos, diferentes filiações partidárias. Eu disse, olha, não está escrito, inclusive fiz com gente do PT, fiz na televisão, não está escrito em nenhum lugar que o segundo turno vai ser Lula-Bolsonaro. Não está escrito, é a tendência. Mas são 8 meses.
Né? É um exemplo, claro que essas coisas não se repetem assim frequentemente. O Fernando Henrique, em junho de 94, tinha 3%, 4% nas campanhas. Saiu o Plano Real, ele ganhou a eleição no primeiro turno. Claro que não tem em vista, não há em vista um plano real para ser praticado por esse governo. Esse governo não tem aptidão para isso, ao contrário. Mas pode ser que os candidatos comecem a entrar nas questões substantivas e muitas vezes têm medo de entrar, porque os lobbies são fortes, as corporações são poderosas. Você ameaça esse projeto de limitar no setor público a 39 mil salários, pelo amor de Deus, a pressão vem de todo lado. O senhor, como político, muitos ouvintes nossos, por exemplo, deixa eu até resgatar aqui uma mensagem, deixa eu ver se eu... Aqui, o nosso ouvinte, o Marcelino Neto, ele fala o seguinte, isso é recorrente nas mensagens que a gente recebe aqui no Nova Manhã. Ele diz o seguinte, o eleitor só tem poder para colocar os políticos lá, depois não tem poder para mais nada. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória política. Quais são as pressões mais fortes que um político com mandato recebe? São pressões do eleitorado ou são pressões de uma minoria que tem o maior poder econômico? Claro que são as pressões dessa minoria. Não só poder econômico, mas também poder na máquina, no aparelho do Estado, né? Então, o judiciário, né? Gente do executivo, no próprio legislativo, que está cheio de privilégios, né? E também nos grupos de pressão, nos lobbies, né? nas corporações em geral, advogados, médicos, todo mundo, porque para eles é fácil. Nós conseguimos votar uma matéria importante no Senado, que foi chamada equivocadamente de PEC dos precatórios, que na realidade foi uma iniciativa que eu tomei junto com 2 outros senadores, não vamos votar isso que veio da Câmara. Vamos mudar esse projeto. 1 mês de discussão vocês devem ter dado aqui. O que é que nós conseguimos? Vincular na Constituição 90 bilhões de reais para que 20 milhões de famílias recebam auxílio de R$400 durante todo esse ano e por 3 anos mais. Até 2026. Pois bem, conseguimos isso, conseguimos liberar recursos para os precatórios familiares, para pessoas idosas e com deficiências físicas, e precatórios alimentares, de pequeno valor e alimentares. E também reajuste do salário mínimo, reajuste do benefício de prestação continuada e reajuste da Previdência. Até agora estamos preocupados porque o governo continua com 14, 15 milhões de famílias. Tem recurso para 20 milhões de famílias. E o governo tinha que fazer. R$400 é pouco, mas é um básico, é um mínimo. Nós juntamos todos os partidos nisso aí. Na medida que a gente foi debatendo, conversando, mostrando, juntou todo mundo. 68 votos em 80. Agora, Bom, então como é que faz para... Ele colocou na singela pergunta dele, tem uma reflexão profunda, a reforma política. Hoje o sujeito se elege em São Paulo, em Piracicaba, não sei aonde, se ele não tiver um compromisso naquela região para valer, lutar por isso, por aquilo, ter atenção à saúde, à educação, ele na eleição seguinte vai buscar voto em outro lugar. Então o que acontece? O eleitor não tem como cobrar do candidato que ele vota. Por isso o voto distrital. Você tem voto na representação parlamentar, tem que ser por região delimitada. Em Portugal é assim, que é um paísinho do tamanho de Pernambuco, que teve eleição ontem, inclusive. Então, os parlamentares se elegem por região. Aqui em São Paulo, que é uma mega cidade, responde 25% da população do estado, simplificando, como nós temos 70 deputados federais, São Paulo elegeria 25% dos deputados federais. Aí faz 3 distritos na zona oeste, faz 5 distritos na sul, faz 8 distritos na leste. As pessoas vão saber em quem votou. Quem eu votei. Eu votei na Michele, eu votei no Mauro, eu votei no Zé, eu votei no Pedro.
e vão lá no nosso escritório. Olha aqui, eu votei no senhor. O senhor está falando uma coisa que eu sou contra, eu e a comunidade aqui e tal. Tem que estabelecer essa relação entre eleito e eleitor. Mas isso não acontece nem com o vereador, né? Que nem com o vereador. Seria mais próximo, né? Isso não acaba não acontecendo. Já se aprovou isso. O Serra aprovou um projeto que, acho que foi dele o projeto, que ia fazer um experimento numa eleição seguinte para vereador. Tomara que se possa fazer na próxima. Ela observou bem, nem para vereador, que é o tema do dia. Deixa eu aproveitar, então, já que o senhor citou o senador José Serra, né? O senhor ocupa hoje uma vaga de suplente dele. Gostaria primeiro de saber como está a saúde dele, né? Ele teve que se afastar por problemas de saúde, se há alguma previsão para o retorno dele ainda nesse ano, e quais são as suas pretensões políticas do PSDB para o Senado esse ano? Olha, em primeiro lugar, o senador Serra está bem, ele melhorou muito, ele deve estar reassumindo logo ele vai estar reassumindo. Bom, com relação a mim, eu não sei nem se vou ser candidato. Eu quero muito estar na política, eu tenho minha vida privada, minhas coisas, né? Todas, não tem nada a ver com o governo, mas enfim. Mas se fosse, seria para o Senado? Não. Ou para deputado federal? Não defini. Ou deputado federal ou Senado. Mas isso depende de entendimentos, tal, de combinações. Eu gostaria muito de estar no parlamento, de continuar, né, no ano que vem, porque eu acho que vai ser um belo desafio e eu me sinto com uma certa experiência, uma certa visão do país que pode ajudar. Mas vai depender do eleitor. Em segundo lugar, eu espero que, seja qual for o resultado, a gente caminha para um caminho virtuoso. Não é possível, mas é vergonhoso. O Brasil passa vergonha no mundo. Maior exportador de carnes do mundo, o povo passando fome. Eu nunca vi tanta pobreza em São Paulo como agora. Mas não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. O prefeito está se esforçando de fazer um projeto agora para moradores de rua. Hoje mesmo, chovendo aqui, vindo para cá, eu vi vários. Alguns com barraca, outros sem barracas. Só com um pedaço de plástico em cima e deitado na calçada. Quer dizer, são vagabundos. Que vagabundo, ali tem muito pai de família, muita gente que entrou em desespero. Eu vi uns depoimentos de um pessoal de uma favela que pegou fogo na Zona Norte em novembro do ano passado. Tentaram, alternativa, não encontraram, tiveram que ir para a rua. Quer dizer, tem muita desigualdade no Brasil. Então, muita riqueza e pouca distribuição escassa distribuição dessa riqueza. Não é que eu esteja defendendo que o Estado vá lá, imponha e faça. É que o Estado gestione melhor o recurso público e atenda melhor o conjunto da sociedade e não a parte dela, fundamentalmente. Senador, eu queria só voltar um tantinho para a questão da sucessão presidencial. Tem uma questão aqui que está fora do radar de todo mundo e o senhor apoiou dentro do PSDB, das prévias do PSDB, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fosse o candidato do partido. Isso. Haveria alguma possibilidade do Eduardo Leite, saindo do PSDB, manter essa pretensão e se candidatar por um outro partido? Eu não sei, eu desconheço. A possibilidade existe, mas eu desconheço. O que eu sei é que o Eduardo Leite, ele adquiriu uma expressão muito forte no partido rapidamente. O ano passado, nessa época, vocês não deviam nem saber direito quem era o Eduardo Leite. Essa é a grande verdade. Vocês provavelmente, porque são da imprensa, têm que saber. Mas houve, de fato, um crescimento. Muita gente no PSDB não sabia quem era Eduardo Leite. No entanto, ele apareceu e teve uma adesão voluntária muito grande. No Brasil inteiro, o PSDB se movimentou. Opa! Quem é esse nosso governador aí que fez umas mudanças lá no Rio Grande do Sul, que voltou a pagar o salário em dia, deixou de parcelar o pagamento do 13º, organizou as contas do Estado e tal, começou a investir um pouco mais, aí ele despertou essa expectativa, né? Eu acho que essa adesão voluntária a ele foi muito no sentido de encontrar nas posições dele um bom procedimento. Ele dizia muito o seguinte: olha, o problema do Brasil não é você, ela, eu, aquele outro.
problema do Brasil são os desafios que o Brasil tem. Quais são os desafios? Tem que voltar a crescer. Como? Tem que combater a desigualdade. Como? Então ele começou a ir por um caminho que era inteligível, era bem percebido no caso, pelo filiado do PSDB e pelas pessoas. Tanto que ele começou a aparecer em pesquisa. Sim. O senhor lamentou recentemente a saída do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. O senhor cogitaria também deixar o PSDB em relação a essas críticas que o senhor tem feito, que está se tornando um partido muito personalista e menos pragmático, menos de políticas públicas mesmo, de propostas? Menos de mudança. Menos de mudança. O senhor cogitaria essa saída do PSDB? E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas reuniões também, que o senhor falou de articulações políticas. O senhor se reuniu recentemente, inclusive, com o ex-ministro do PT, José Dirceu. Exatamente qual o propósito disso? Haveria a possibilidade do senhor apoiar um segundo turno, o Lula, por exemplo? Olha, como eu disse aqui desde o início, para mim essa eleição está aberta, não está fechada. E eu vou trabalhar para que a terceira via construa uma alternativa viável a esse quadro que está aí. Não acredito que isso está estratificado e ponto e acabou. Segunda coisa, eu lamentei muito a saída do Geraldo Alckmin. Ele é um quadro fundador do partido e muito identificado com mudanças. O PSDB surgiu para mudar. Se fosse para não mudar, a gente ficava onde estava. Aí nós saímos. No MDB, né? Nós saímos porque achava que o MDB tinha perdido muita vitalidade de um partido que se construiu na oposição e tal. Era no governo Sarney esse momento, essa saída. E saímos com esse propósito de mudança verdadeiro, tanto que 5 anos depois construímos o Plano Real. Claro que houve uma coincidência, o Collor foi cassado, o Itamar assumiu, e o Itamar entendeu que era importante fazer um plano como aquele. O que aconteceu com o Plano Real? O salário do trabalhador começou a chegar no final do mês. A inflação caiu a 0 praticamente. Então foi uma mudança muito grande, muitas outras coisas aconteceram a partir daí. O Brasil parece que tinha entrado num caminho mais virtuoso. Infelizmente, teve a recaída, né, nessa última década passada. A Dilma sofreu o impeachment. Às vezes falam, foi golpe. Golpe nada, o governo da Dilma acabou. Ela perdeu a base parlamentar, perdeu tudo. O governo não funcionava mais. Então, tinha que mudar. O fato é que hoje, olhar para frente, eu não pretendo sair do PSDB, né? Eu quero fazer disputa interna do PSDB para ver se a gente consegue melhorar o desempenho nosso nesse processo eleitoral ou estimular também outras forças políticas que estão no mesmo campo democrático e tal, para que façam isso. É isso, eu que espero estar participando disso ativamente. Quero agradecer muito a presença do senador José Aníbal, senador por São Paulo, senador do PSDB. Muito obrigado por estar aqui conosco, debatendo alguns temas da política, algumas questões do Brasil que são tão importantes. A gente tem se preocupado em ouvir políticos aqui de todas as correntes. Inclusive, temos um compromisso da assessoria da senadora Simone Tebet de estar aqui conosco nesta semana também. E é importante porque é um debate que é muito, muito válido para o nosso país, para o nosso futuro. Senador, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, à rádio. E agora, vocês me chamaram a atenção no início, né? Não é só falando para São Paulo, é falando com o Brasil. Com o Brasil. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, muito senador. obrigado.